Fala, torcedor vascaíno, a primeira contratação do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco tem interesse no meio-campista Gabriel Pirani, que hoje joga nos Estados Unidos. O jogador é pedido do treinador Fernando Diniz. O jogador, inclusive, jogou com o Diniz no Fluminense. E sabe o que é 23 dias? Hoje completa 23 dias que o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, foi demitido. E até agora, o Vasco não contratou nenhum diretor de futebol. E hoje abriu a janela de transferências. O Vasco pode contratar, só que não tem diretor. E sabe quem vai ajudar nas contratações? O diretor técnico, tão criticado pelo Vasco, Felipe. E com ele, o Carlos Amodel, que é o CEO do Vasco da Gama. É muito amadorismo. E hoje tem um sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Você vai poder acompanhar aqui no nosso canal Sentimento Vascaíno esse sorteio, que acontece às 3h30 da tarde, ok? A gente vai começar a nossa live no dia de hoje, às 2h20 por ali, pra gente já emendar pro sorteio da Copa do Brasil. Tamo junto? Se você tá chegando agora e não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, pra você se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba, e também pra você clicar no botão do like. Dá esse like pra gente aí, vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Não esquece do like aí, dá essa moral pra gente que é muito importante, beleza? Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o Vasco, que está interessado no meia Gabriel Pirani, do DC United, dos Estados Unidos. Vamos lá. O Vasco já se movimenta nos bastidores em busca de reforços para a janela de transferências de julho. O técnico Fernando Diniz participa ativamente do planejamento e tem indicado nomes de sua confiança. A intenção é fortalecer o elenco para o segundo semestre da temporada. O Vasco avalia a contratação do meia que atua nos Estados Unidos. Segundo a apuração do conjunta ao canal Vasco e com o VDG Cast, o clube demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pirani, meia que atua no DC United dos Estados Unidos. O valor de mercado do atleta gira em torno ali de 2,5 milhões de euros, o equivale a 16 milhões de reais na cotação atual, segundo o Transfermarkt, ok? O jogador tem aval do Fernando Diniz, que é o treinador do Vasco hoje, com quem já trabalhou no Fluminense, né? Ele participou no início da campanha que resultou no título da Libertadores de 2023. Apesar de ter deixado o clube antes do fim da competição, atuou em jogos importantes da fase inicial, na verdade, perdão. O empresário de peso pode ajudar no negócio. Um ponto que pode facilitar na negociação é o envolvimento do empresário Juliano Bertolucci. Tem que ter uma dessa. A gente já falou sobre isso, né? O mundo do futebol é isso aí, gente. Ele é um empresário influente no futebol e representa tanto o Fernando Diniz e tanto o meia Gabriel Pirani. Pra você ver, é isso, cara. O futebol é isso. O empresário hoje, ele é empresário do Fernando Diniz e é empresário do jogador. Olha a lógica, né? O Diniz pede o Pirani, por quê? É jogador de empresário. Enfim, além disso, Bertolucci está disposto a colaborar com o Cruz Maltino na próxima janela de transferências. Por isso, o negócio é considerável, viável internamente, ok? Informação dada aí pelo VDG Cast junto com o canal Vasco. Qual é a opinião de você, torcedor vascaíno, em relação aí ao Gabriel Pirani? Seria uma boa contratação para o Vasco ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que é para a janela de transferências de julho, tá? Não para agora, beleza? Bom, o Transfermarkt do jogador é o jogador de 23 anos de idade. Ele é brasileiro, obviamente, tem 1,70 de altura. Ele é meia ofensivo, o agente dele é o Bertolucci, né? Ele é antigo jogador da seleção brasileira sub-23, tem 23 anos, né? Um jogador novo, querendo ou não. Hoje ele joga na MLS, Liga dos Estados Unidos, no DC United. O valor de mercado dele é de 2,5 milhões de euros. Cara, joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda também, mas a posição principal dele é como meia ofensivo. Será que é pro lugar do Coutinho? Lembrando que o contrato do Coutinho se encerra agora final do mês, né? Então, o Vasco vai ter que buscar. Se não renovar com o Coutinho, que é muito difícil, né? Esse negócio ali com Aston Villa e tudo mais, talvez possa ser um substituto pro Coutinho. E realmente, se for um substituto pro Coutinho, cara, pra mim
inicialmente, falando aqui agora, o jogador não é do Vasco, mas pra mim seria um erro do caramba da diretoria do Vasco da Gama. Porque pra mim, logicamente, não é nível de ser um camisa 10 do Vasco da Gama, tá? O Gabriel Pirani. Bom, o número dele, né, na MLS é 12 jogos, 2 gols e 2 assistências. Tem 712 minutos jogados lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos. A gente for dar uma olhada aqui, o último jogo que ele atuou foi dia 31/5, há 2 dias atrás, né, jogou 60 minutos contra o Cincinnati, que é o time ali do Orediano. Lembra dele, o argentino que veio do Vélez, que não deu certo no Vasco? Sim. O jogo passado, sem ser esse contra o Cincinnati, ele jogou 9 minutos, 18 minutos, teve uma lesão no joelho que deixou ele fora ali de 4 jogos, né? Enfim, não jogou tantos jogos não na temporada, né? A gente pode dar uma olhada aqui, não jogou tantos jogos. A temporada 23 e 24 do jogador, né? Ele fez ali muito mais jogos, 36 jogos, 6 gols e 1 assistência. 1.379 minutos jogados. Cara, a questão de minutos aqui dele, né? Tem jogo que ele joga 90, tem jogo que ele joga 63, tem jogo que ele joga 23, 28. Enfim, não dá pra saber se ele é um jogador titular hoje, né, desse time ali dos Estados Unidos. Mas se não for, a gente sabe que a Liga dos Estados Unidos é muito fraca, né? Isso é claro, todo mundo sabe disso. E aí, cara, se ele for realmente um jogador que é reserva no DC United, me desculpa, tá? Mas eu acho o Pirani, não acho bom jogador. Inclusive, você pode perguntar pro Tricolor aí, você vai ver que o Pirani não é bom jogador, tá? Você tem um amiguinho ali, um amigo de trabalho, de faculdade, de escola, seja o que for, que é Tricolor. Pergunta pra ele sobre Gabriel Pirani. Ele vai deixar tudo claro pra você quem é o jogador que o Vasco tá interessado. Eu não contrataria, tá, gente? Minha opinião. Bom, outra informação aqui é o seguinte, né? Sem a definição de um diretor de futebol, hoje completa 23 dias que o Marcelo Santana foi demitido e até agora o Vasco não contratou ninguém. Lembrando, o Santos também estava sem diretor, lembra? O Santos contratou o Alexandre Matos, que passou pelo Vasco da Gama um tempo atrás, na época da 777, né? E hoje o Santos contratou ali o Alexandre Matos, estava no Cruzeiro, né? Inclusive até se despediu do Cruzeiro e tudo mais, fez uma excelente janela agora, a última, né? Pelo visto, cara, contratou ali jogadores que fizeram efeito. O treinador Leonardo Jardim tá fazendo o time do Cruzeiro jogar bola, coisa que o Diniz não conseguiu fazer no passado, né? E é o seguinte, quem vai ajudar o Vasco nas contratações? Carlos Amodeu e Felipe serão os responsáveis pela janela que abre amanhã, no caso, acho que é hoje, tá? É hoje ou amanhã, tá? Eu não sei. Mas eu tenho uma dúvida de se essa janela de agora que vai abrir, o Vasco pode contratar ou não. Porque eu vi, certas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, né? Certas pessoas falam que a janela de transferências agora, ela abre somente para clubes que vão disputar o Super Mundial, que é o Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. E outras pessoas falam que é para qualquer clube. Enfim, eu vou dar uma pesquisada depois pra falar pra você na live daqui a pouco. Inclusive, a gente vai fazer live aí daqui a pouco pra vocês aí do sorteio da Copa do Brasil, tá? Então fiquem de olho, tá? Quem vai lá e vai ser bem maneiro pra vocês. Tamo junto? Bom, tá aqui. Praticamente se encerrou essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Praticamente não, se encerrou na verdade a 11ª rodada e o Vasco, graças a Deus, não terminou na zona de rebaixamento. Sabe por quê? Porque os clubes que estão atrás do Vasco, eles conseguem ser pior que o Vasco da Gama, né? Fortaleza tomou de 5 do Flamengo, o Santos não conseguiu ganhar do Botafogo, o Juventude, né? Perdeu pro Grêmio dentro de casa, o Sport nem se fala, cara, é o time que pratica o pior futebol, né? Do futebol brasileiro hoje, enfim. O Vasco tá na 15ª colocação. Próximo jogo do Vasco acontece, que é antes do Mundial, inclusive, que é quinta-feira, no dia 12, tá? Contra o São Paulo, lá no Morumbis. Cara, jogo bem difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que é um jogo ali que... difícil o Vasco vencer, tá? Te falar uma coisa, difícil o Vasco vencer. Mas é o Vasco da Gama. Tem jogo que a gente fala que vai ser fácil e o Vasco torna ele difícil. Tem jogo que a gente fala que vai ser difícil e o Vasco torna ele fácil. Vamos esperar. Vamos esperar o Vasco da Gama, mas a expectativa é 0, na minha opinião, tá? E aí depois o próximo jogo do Vasco, cara, vai ser contra o Botafogo, né? Não sei se vai ser no São Januário, no Maracanã, no Newton Santos, não sei. Mas vai ser um domingo, dia 13/7, tá? Só no mês que vem, mês de julho. Bom,
Hoje acontece o sorteio da Sul-Americana e também da oitavas da Copa do Brasil. Então hoje, né, vai ter o sorteio às meio-dia. Não vou conseguir transmitir para vocês porque eu tenho faculdade, como todos vocês sabem disso. Então, por isso, não vou conseguir transmitir para vocês, mas vai ter às meio-dia, né, o sorteio da Copa da Sul-Americana e, inclusive, aqui não tem o Vasco, você vê que não tem o Vasco, né? Mas é porque o Vasco tá nos playoffs. Então vai ter, por exemplo, tem um Fluminense ali, né? Pode ser que caia Fluminense e o adversário e o vencedor de Independente Del Valle e Vasco da Gama, entendeu? Então é importante a gente saber sobre esse sorteio também. A gente vai falar um pouquinho aí, caso o Vasco passe no Independente Del Valle, pode enfrentar um desses clubes ali. Godoy Cruz, Lanús e Cienciano, na verdade, Independente, Fluminense, Universidade Católica, Huracan e Mushuc Runa. Você vê que é uma Sul-Americana bem fraca, né, querendo ou não. Então, se o Vasco passar, né, e tem mais aqui também, vencedores de playoffs, né, vai ter Alianza Lima contra o Grêmio, Santo Antônio, Bulu contra o Once Caldas, o Bucaramanga contra o Atlético Mineiro, Bolívar contra Palestino, Bolívar, Bahia contra América de Cali, Independente Del Valle contra o Vasco da Gama, Universidade de Chile contra o Guarani e o Central Córdoba contra o Cerro Largo, ok? Então, a data dos playoffs vai ser semana do dia 15/7 e dia 22/7, tá? Então, é importante a gente saber sobre isso aí, ok? E também vai ter o sorteio aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem tá? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô, São Paulo e Vasco da Gama. Os jogos da ida das oitavas de final vai acontecer no dia 30 e 31/7, né, de julho, e dia 5 e dia 7/8 ali, né, que vai ser ali depois do mês de julho, ok? Então, é importante a gente saber sobre essa informação aí pra vocês, né, que vai acontecer em agosto, no caso, depois de julho, ok? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Então, daqui a pouco aí, dependendo do horário que você está assistindo, daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo aí junto com vocês. Tamo junto? Vou programar a live já direto para vocês aí ficarem ligados que vai ter esse sorteio aí da Copa do Brasil e a gente vai acompanhar aqui no nosso canal. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas e que o Vascão consiga contratar bons jogadores e consiga sair dessa fase tenebrosa, né? Todos os times do Rio de Janeiro venceram, Botafogo, Fluminense e Flamengo, só o Vasco que não. A realidade hoje, cara, é que o Vasco ele se tornou a quarta força do Rio de Janeiro, infelizmente. Tamo junto, gente. Um bom vídeo pra vocês aí, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e hypa nosso vídeo também, que é super importante. Abraço!